Olá, gente querida, gente bonita, sou a pastora Mônica Terrigno. Estamos aqui para mais um programa Gente da Gente e o nosso programa de hoje sempre tem trazido personagens da Bíblia Sagrada, mas o de hoje ele fala de alguém muito especial e eu quero deixar isso para o meu colega. Então acompanhe comigo, não saia daí, vamos entender quem é o nosso personagem de hoje. Eu fui o 7º patriarca da origem da humanidade, de Adão. Tive a oportunidade de gerar um filho e o chamei de Matusalém. Segundo o que dizem, foi o homem que mais viveu nessa terra. Eu tive um encontro com Deus e uma caminhada com Deus que foi marcante. Eu o servia com tudo que eu tinha. Vivi 300 anos. A minha comunhão com Deus foi tão única na minha vida, eu pude compartilhar com Ele cada momento. Eu tive muitos aprendizados com o Senhor. Hoje, ainda é uma incógnita. Não se sabe onde meu corpo foi parar, porque o Senhor, Deus, me tomou para Ele. Eu conheci o nascer, mas não conheci o morrer, porque fui habitar com Deus antes da tal morte chegar. Prazer, eu sou Enoque. Bom, então vocês já descobriram quem é o nosso personagem de hoje. É Enoque, um homem que viveu muito, 365 anos. Bastante coisa, né? Pois é, mas um homem justo, um homem que tinha a instrução, um homem cheio de sabedoria, um homem que andava com Deus. E por ele ser tudo isso, a Bíblia diz, a Bíblia relata que o Senhor o tomou para si. Enoque foi arrebatado. Dois personagens, né, do Antigo Testamento falam sobre esse arrebatado, né? Arrebatados foram tanto Elias quanto o Enoque, cujo qual estamos estudando no dia de hoje. E esse homem, ele tem muita coisa para nos ensinar. Ele tem algo para nos mostrar de interessante, porque o andar com Deus e ser tomado por Deus, isso significa dizer que um dia a igreja também será tomada por Deus. Então, para isto, perceba, andava com Deus. Você tem andado com Deus? Pastor, o que seria andar com Deus? Andar de acordo com a sua palavra. Andar segundo o conselho de Deus e não do homem, do ímpio ou de um gentil, mas de um homem que realmente esteja trazendo ali os princípios da palavra de Deus. Então você precisa se esforçar, se dedicar, se posicionar, você precisa separar o precioso do vil, você precisa ser uma pessoa, né, que tenha um equilíbrio emocional, mental. Você precisa se aproximar desse Deus, porque Enoque, ele foi realmente um homem que viveu esse tempo todo, mas um homem que em momento nenhum, pelo menos a Bíblia não relata, que ele foi um homem que em algum momento defraudou a palavra, ou era um homem desobediente, ou desonesto, ou que não cumpria ali, né, a palavra de Deus. Não, pelo contrário. Nós vamos estudar daqui a pouquinho, eu posso até entregar aqui um pedacinho do versículo que nós vamos estar falando logo no próximo bloco. Ele está lá no livro de Gênesis, o capítulo é o 5, o versículo é o 21, que diz assim: E viveu Enoque 365 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém. 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque, aí sim, 365 anos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Ou seja, ele viveu bastante. E por que o Senhor tomou a Enoque? Ora, é importante a gente ressaltar isso aqui, porque o Senhor também vai chegar um tempo do arrebatamento.
onde a igreja será arrebatada. Primeiro aos Tessalonicenses, a Bíblia relata, né? Fala um pouco sobre que o Senhor vai descer para arrebatar os que são seus, né? E os mortos ressuscitarão primeiro, e nós depois os que ficarmos, né? Seremos arrebatados, vivos, subiremos aos céus, aos ares, com o próprio Deus também. Ou seja, a igreja precisa estar preparada para esse tempo. Então, o que eu interpreto hoje com todo esse relato do próprio Enoque é que nós, como corpo de Cristo, como a igreja do Senhor, a gente precisa agora, nesse momento que estamos aqui, começar a preparar a mente, o coração, preparar o nosso entendimento, dar mais atenção e ouvido às coisas que temos recebido, né, da parte dos profetas, porque o Senhor, ele deixa aqui na terra, né, e tem deixado aqui na terra profetas, homens e mulheres de Deus, para falar, segundo a palavra de Deus, aquilo que realmente nós, como corpo de Cristo, precisamos receber. Precisamos alcançar. Então eu chamo a sua atenção, você que me assiste agora, para que você também, né, não só como viveu Enoque todo esse tempo, mas que também o tempo em que você viver aqui, nessa terra, você também viva em santidade. Jesus disse, olha, sem santificação, ninguém, mas é ninguém mesmo, pessoal, ninguém verá a Deus. E se você quer ver a Deus, você precisa se posicionar. Uma pessoa posicionada hoje é aquela que fala, não, cansei desse mundo, cansei de viver essa vida banal, essa vida, né, chechelenta, essa vida sem, né, uma perspectiva, e começar a se voltar para as coisas do espírito, não mais da carne, porque a carne, ela vai militar contra o espírito, é uma briga, é uma guerra, é uma batalha, mas esse homem, ele passa para nós o quê? Um grande exemplo, um modelo de servo, um modelo de homem de Deus, um homem que andou com Deus e o Senhor o tomou, ele foi transladado, ele foi arrebatado, ele realmente chegou a um nível, a um patamar, né? Aonde um dia esperamos também chegar, né? Ou seja, você que me ouve agora, me assiste agora, você tem que estar preparado para esse grande dia. Você tem que se posicionar também. Por quê? Porque se você não tiver a presença de Deus, você não vai ter força, você não vai ter energia para perseverar, você não vai ter capacidade para continuar seguindo essa jornada de fé, mas vamos tratar sobre esse assunto logo, daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Eu vou ao intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já! Bom, de volta ao nosso programa Gente da Gente. E o nosso programa hoje tem por finalidade também, mais uma vez, trazer um dos personagens da Bíblia Sagrada. E hoje eu estou falando sobre Enoque, um homem que viveu muita coisa, 365 anos. Olha, que coisa, hein? Pastor, mas o que a gente pode aprender, né, com a vida de Enoque? Aprender que Enoque, ele viveu muito tempo, mas sendo um grande exemplo de homem e servo de Deus, porque era um homem justo, era um homem que agradava a Deus, era um homem que andava com Deus, e ele andou com Deus até que chegou um ponto que o Senhor o arrebatou, para si o tomou. Ele foi, né, praticamente arrebatado, transladado, raptado aqui da terra, pastora? Também pode-se dizer que sim. Ele foi tirado, ele foi tomado. Eu disse que no primeiro bloco que 2 homens do Antigo Testamento foram arrebatados, que eu estou falando hoje de Enoque, mas também o próprio Elias, né? Saiu ali de diante da visão de Eliseu. Ou seja, nós também temos que estar preparados para este grande dia do arrebatamento. Ele foi arrebatado de 2 uma. Você também pode ser ou arrebatado, ou você pode ser tomado, né?
naquele grande dia, de forma que no dia do arrebatamento o Senhor descerá para arrebatar a sua igreja e nós, homens de Deus, mulheres de Deus, vamos subir aos ares com o próprio Jesus e vamos, realmente cumprir a proposta. Estamos aqui aguardando esse grande momento. Será a maior reunião de todos os tempos, onde os salvos serão libertos desse cativeiro. O mundo é um cativeiro, pessoal. É verdade. Pessoas presas no álcool, na bebedice, nas drogas, no adultério, na prostituição, na vaidade, na bandidagem, no crime. Mas estamos, então, vivendo um tempo em que temos que procurar a palavra de Deus. Estamos vivendo um tempo em que temos que correr em direção a Deus, porque Deus, sim, Ele tem a salvação, Ele tem a libertação, Ele tem a transformação, Ele é o que resgata, renova, Ele é o que executa todas as coisas em nossas vidas. Ou seja, eu falo hoje de Enoque e preguei sobre Gênesis capítulo de número 5, do 21 ao 24, e eu declarei que foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais Enoque aqui na terra. Não se viu mais Enoque na terra. Para onde ele foi? Ele foi para perto, e muito perto de Deus, foi ver o Senhor Deus de perto, de verdade. E nós devemos buscar esse nível. Devemos buscar a esse ponto de podermos também, assim quando formos chamados para a glória de Deus, podemos então estarmos aqui preparados para darmos bons testemunhos aonde quer e por onde quer que você for. Ou seja, você tem se preparado para esse tempo? Você tem se preparado para este dia? Porque fomos chamados para ser justos. Fomos chamados para andar com Deus. E esse homem andava com Deus. Noé andava com Deus. Enoque andava com Deus. Ou seja, quantos grandes homens da Bíblia Sagrada andou com Deus? Eu convido você a procurar uma igreja mais próxima à sua casa para que você venha aprender também da palavra de Deus e passe a andar com Deus, porque esse é o propósito. Andando com Deus, você também vai ser arrebatado. Ele foi tirado aqui da terra, mas haverá um tempo em que nós também seremos arrebatados para a glória do nosso Deus. Ou seja, você tem que se preparar ou para subir, ou para ser retirado da terra, ou também para ser arrebatado naquele grande dia. Eu falo que vai ser a maior reunião de todos os tempos. Não é reunião escolar, reunião de cultos evangelísticos ou domésticos, culto no lar. Não, não. Será uma reunião onde você vai estar diante do Pai, diante do próprio Jesus. Ou seja, nós vamos prestar conta. Vai ser o dia do acerto de conta. E aí, você já está preparado para esse dia? Não? Então se prepare, porque esse dia está por chegar. Ele diz, olha, eis que venho sem demora, guarda o que tu tens, para que ninguém roube, para que ninguém tome a tua coroa. Nós vamos falar um pouco mais, mas antes eu quero chamar, como seria mesmo, pastora Mônica, um Enoque nos dias atuais, nos dias de hoje. Acompanhe comigo. Você já ouviu falar nessas fundações que fazem obras sociais em outros países? Pois bem, eu me aventurei numa dessas. Quando eu soube que eu poderia ajudar crianças, ajudar a famílias a terem mais saúde, conhecimento e cuidados básicos, eu fui. Ali eu me envolvi de alma com aquele trabalho. Fiz o que eu achava que poderia fazer para ajudar aquelas pessoas. Eu amava aquelas pessoas. Eu compartilhava o que eu já tinha vivido com Deus, eu já ajudava na criação, na educação, a aprender a ler e escrever. Foi tudo muito inspirador. Até que chamei a atenção do coordenador e ele viu que o trabalho que eu estava fazendo era muito maior do que eles esperavam. E eu fiquei surpreso quando, do nada, eles falaram, você vai sair daqui e vai para outro país, porque lá eles precisam de você. Eu até fiquei pensando, o que as pessoas que eu tinha contato iriam pensar? Mas
Tem coisas na nossa vida que a gente não consegue explicar. E foi o que aconteceu. Eu simplesmente sumi ali, mas fui completar a missão em outro lugar. Prazer, eu sou Enoque nos dias de hoje. Bom, observaram como seria o Enoque nos dias atuais? E aí, você está parando para refletir tudo isso? Que o programa está lhe dando aí, então, a oportunidade de pensar, né? Começar a procurar entender mais um pouco sobre, porque é necessário, pessoal. Esse homem, ele foi o sétimo depois de Adão. Foi um homem que foi transladado, foi retirado, ele foi raptado em vida, ele foi arrebatado por Deus. Haverá um dia em que nós também prestaremos essa conta, né? Seremos levados ou, quem sabe, né? Tantas pessoas falam da volta de Jesus, mas quem sabe Jesus, né? Não só ele vai voltar, mas você vá antes, ou eu posso ir antes. Estamos preparados para esse tempo? Estamos preparados para esse dia? Então prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus, porque esse homem foi um privilegiado, que você também possa alcançar esse lugar de privilégio nesse tempo, buscando a presença de Deus e a face do Senhor, estando pronto, para que qualquer coisa, eventualidade, você também possa enxergá-lo face a face, como Enoque o enxergou. Olha, eu vou ficando por aqui, que Deus te abençoe, fique na paz, o meu forte abraço.